A gente entende o físico, entende a estrutura, para depois chegar na função. A gente costuma dizer, né, que a formação de fono é uma formação mais generalista, que você consegue vivenciar um pouco de todas essas grandes áreas e que depois que você se forma, você acaba escolhendo o caminho que você vai seguir, se você vai atuar com linguagem, se você vai atuar com motricidade orofacial, se é adulto, se é criança. Então você vai direcionando e a partir disso você consegue se especializar. Boas-vindas a você que está chegando agora no nosso podcast Pode Falar Terapeuta, um podcast onde a gente aborda questões relacionadas a todas as áreas de intervenção voltada para pessoas com autismo. Esse podcast é um oferecimento da Genial Care, uma rede de cuidado de saúde atípica, onde a gente preza, se preocupa, cuida da pessoa com autismo em sua integralidade, em todos os aspectos de uma intervenção. Eu sou a Vitória Albertazzi, sou psicóloga, analista do comportamento e aqui na Genial Care sou produtora de conteúdo clínico e hoje vou contar com vocês para conversar com a nossa cara outra Vicky. Ela é a outra Vicky. Aqui nesse podcast você vai ser a outra Vicky, está decidido. Quero ser a Vicky 1. Não tem, esse passo já está tomado. Ok. Tudo bem, vai, eu te cedo essa disponibilidade. A Vicky veio contar pra gente sobre a carreira do fonoaudiólogo, como é ser fonoaudióloga. Ela vai contar da história dela, da trajetória dela com essa profissão, que eu acho bem massa. Cada vez que eu descubro mais, eu acho mais massa. E vou deixar ela se apresentar para vocês. Obrigada, Vicky. Eu sou a Vitória Girão, sou fonoaudióloga, mestre em saúde da comunicação humana. Atuo aqui na Genial Care há 2 lindos anos, então tem muitas experiências legais e interessantes que a fonoaudiologia aqui dentro me trouxe para a gente conversar. E é um prazer gigantesco estar aqui com você, minha xará. Xará, hoje nós temos o bom da Vicky, que a Vicky ela tem um contexto de Genial Care que poucas pessoas têm, porque ela já esteve nos mais diferentes lugares. Ela vai contar pra gente sobre isso também. Acho que para começar, é isso. Acho que a gente quer contar para as pessoas que pensam em fazer fonoaudiologia, ou pessoas que já fazem fonoaudiologia e estão pensando em talvez trabalhar com atendimento a pessoas com autismo. Enfim, vamos tentar inspirar pessoas para trazer elas para o nosso lado. Bora! Deixa comigo. Yes! Vicky, acho que você pode contar a primeira pergunta que alguém te faria, eu imagino que seja: por que você escolheu a fonoaudiologia? Vicky, provavelmente você já ouviu histórias lindas sobre a escolha da profissão. A minha foi Lá vem. meio ao acaso. Tá. Eu saí da escola com 17 anos e eu precisava escolher, definir o meu futuro, o que eu faria pro resto da vida. E eu sempre quis ser dentista. Cara, você já me falou isso e você seria uma ótima dentista, eu tenho certeza, mas ainda bem que você virou fonoaudióloga. Eu não sei por quê, todo mundo fala, você tem cara de dentista. Você tem cara de dentista, mas você tem cara de fonoaudióloga também. Foi por isso que eu vim parar na fono. É. Porque a minha tia é uma enfermeira que trabalhou há anos em hospitais. E aí, faltando uns 6 meses para os vestibulares, ela virou para mim e falou: Vicky, por que você não faz fonoaudiologia? E aí eu fiz Tá. aquela pergunta que todo mundo faz: fono o quê? Que é isso? Fonoaudiologia. E ela falava assim: mas
que faz fono? Por que você acha que eu combino com fono? Aham. E ela falava assim: "Ai, as fonos que trabalham lá no hospital são super comunicativas, elas cuidam desde as criancinhas até os idosos que estão lá internados, mas eu Hã. sei que lá no hospital elas cuidam mais da disfagia". Aí eu: O quê? "Disfagia?" Que era, né, a questão da dificuldade de deglutição, Uhum. mas ela falou: "Mas eu tenho uma vaga percepção de que fono faz mais coisas". Tá. E aí eu fui pesquisar. Uhum. Aquilo ficou na minha cabeça, fono o quê? Aham. E aí, pesquisando, eu fui entender que a fonoaudiologia realmente faz parte, né, da vida das pessoas desde o nascimento, Uhum. né, até a fase adulta, a terceira idade, Uhum. né. E aí eu falei: "Bom, isso daí já amplia, né, as possibilidades dentro de uma área". Não que um dentista também não Exatamente, só que a hora que eu fui procurar a atuação Aham. específica, eu falei: "Nossa, dá para fazer muita coisa", né. Uhum. Então foi onde eu descobri que a fono atua na prevenção, né, de saúde como um todo, principalmente nas questões relacionadas com a comunicação. Aham. Ela atua com avaliação, com reabilitação, com terapia, né. Tá. E aí a gente pensa nas grandes áreas da fono, que é a audição, a comunicação, a mastigação, Uhum. deglutição, a Uhum. voz, que hoje em dia tem crescido muito essa área, né, para trabalhar com atores, com cantores, enfim, Com essa apresentadoras de podcast, iniciantes também podia ser. foi uma Foi uma direta eu mesmo. senti. E aí eu falei: "Cara, tem muita possibilidade dentro de uma única escolha". Uhum. Então eu falei: "Eu vou tentar, Uhum. eu vou fazer isso, vamos ver como que vai ser". Uhum. E aí eu entrei na faculdade com 17 anos, né, eu faço aniversário sempre no final do ano, então o meu primeiro ano de faculdade, eu era muito nova, né, eu ainda estava tentando me conectar a esse mundo acadêmico, Aham. e o primeiro ano da faculdade de fonoaudiologia é um ano muito intenso, né, de conteúdo mesmo teórico, que é Uhum. anatomia, para entender Sim. o corpo humano, fisiologia, quais são os processos do corpo Nossa, humano, vocês têm isso no primeiro ano? no primeiro ano. Tá. Neurofisiologia, neuroanatomia, e aí eu ficava: "Meu Deus do céu, Uhum. e agora, né, onde eu vou usar tudo isso?". Aham. Mas na verdade foi um curso que me deu a base mesmo para entender todo o funcionamento, né, do corpo, Uhum. pra gente chegar na especificidade, né. Aham. Então a gente entende o físico, Uhum. a gente entende a estrutura, para depois chegar na função, Uhum. né. Tá. Então a gente costuma dizer, né, que a formação de fono é uma formação mais generalista, Uhum. que você consegue vivenciar um pouco de todas essas grandes áreas, e que depois que você se forma, você acaba, né, escolhendo o caminho que você vai seguir, se você vai atuar com linguagem, se você vai atuar com motricidade orofacial, se é Uhum. adulto, se é criança. Então você vai direcionando e a partir disso você consegue se especializar, né. Então eu Tá. estava lá no meu primeiro ano de fono, aprendendo sobre tudo de tudo, Aham. e eu ficava bem preocupada. Não tô entendendo ainda qual é o papel da fono nisso. Só que lá para o segundo, terceiro ano, a gente já fazia estágio na minha faculdade. Tá. Então a gente acompanhava e atendia. Tá. Então, essa aproximação de outras fonoaudiólogas Uhum. trouxeram já uma percepção de tipo: "Eu quero fazer isso para o Aham. resto da minha vida". Eu gostei, Tá. Você principalmente. gostou da Eu gostei muito da intervenção com Tá. criança, Tá. com criança. Eu sempre tive um manejo legal, uma conexão legal com crianças, e poder dar o suporte para elas falarem, se comunicarem, Uhum. entender o mundo que elas estão inseridas, assim, fez brilhar os meus olhos. Então,
desde o segundo ou terceiro ano de faculdade, eu já tinha muita certeza que eu queria trabalhar com criança. Tá. E você, acho que uma pergunta interessante, pelo menos quando eu entrei na psicologia, eu achava que psicologia era uma coisa e eu descobri que era outra, né? Acho que é isso. Eu acho que as pessoas em geral têm uma visão muito específica, enfim, de cada uma das profissões, né? Acho que a gente olha para as profissões e não sabe direito o escopo que ela tem. Mas hoje em dia, se você fosse contar para alguém que está começando, para alguém que está pensando em fazer fonoaudiologia, o que faz o fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo, de uma forma geral, atua com a comunicação humana, Uhum, desde linguagem, comunicação, audição, fala. Você vai ajudar, né, essa pessoa que está na nossa frente a comer, a uhum, engolir, a falar, a ouvir, a cantar, uhum, a escrever. uhum, Lembrando que a comunicação tem muitas formas de expressão. uhum. Então, até na escrita, o fonoaudiólogo apoia. Legal, legal. E me conta, enfim, acho que é isso, né? Você foi descobrindo na faculdade e qual era o campo de atuação, acho que até depois da faculdade, enfim. Qual é a coisa que você acha mais fascinante da sua profissão? Da minha profissão e da minha atuação, Hum, que depois eu vou te contar que foi desde do dia 1 pós-faculdade, uhum. é de dar voz às pessoas. Uau, As pessoas precisam ser ouvidas. é uma missão e tanto. Ai, eu fico emocionada. Uhum, é mó bonito. Me emociona muito, assim, porque, principalmente como fono, a gente vai entendendo na prática que nem tudo é fala, Aham, né. Então, você poder dar voz a uma criança, a um adolescente, enfim, independente da idade, é muito, muito, muito significante. Então, eu sinto que eu faço diferença na vida das pessoas e é muito legal, né? esse seria o meu conselho para quem está pensando em fazer fono, que está cursando a fono. Depois que a gente se encontra em uma área específica de atuação dentro da grande fonoaudiologia, é muito lindo, assim. Uhum, É um papel que é lindo para os dois lados, para quem recebe o seu cuidado e para quem está cuidando. bonito. É bem bonito mesmo. Segurei o choro? Segurou? A gente Segurei. não tem, apesar de você estar aqui frente a frente com uma psicóloga, a gente não tem uma caixa de De lenço. lencinhos. Por isso que Péssimo. eu segurei. Vou providenciar, vou chamar a produção. Produção, é, acho que é isso, né? Você falou uma coisa bem bonita e sobre o se encontrar também, né? Se encontrar naquilo que a gente faz e aquilo que a gente faz fazer um sentido pra gente que é maior do que só vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, enfim. É, é muito massa quando o nosso propósito pessoal Se encontra, né? se encontra, combina com algo que a gente nem sabia que existia às vezes, ou a gente nem sabia que podia ter aquela cara, né? E eu sempre falo isso, de que quando você cuida do outro, dinheiro nenhum paga. Uhum, E eu acho que isso vale para o contrário também. Se você escolhe ali uma profissão da área da saúde, que vai lidar muito com distúrbio, com ausência, com dificuldade, não dá para ser pelo dinheiro. uhum, Não dá. uhum. Então, eu acho É. que é isso, é muito de um propósito pessoal, você se encontra e é uma doação, né, que
Pra mim faz muito sentido. Eu sou muito, muito, muito realizada na minha profissão desde 2015, que foi quando eu me formei. Tá. Eu me formei e aí na época da faculdade, eu era fascinada. Era o meu foco de estudo, a síndrome de Down. Tá. Linguagem na síndrome de Down. Então, eu estudava muito sobre isso. Eu falava, não, eu vou trabalhar com as crianças com síndrome de Down, né? Eu fiz o meu TCC pesquisando a linguagem e a linguagem expressiva e receptiva em crianças com síndrome de Down. Tá. E aí, a minha banca, né, tinha uma orientadora ali que falou, eu quero você comigo. Você Tá. vai trabalhar comigo. Eu falei, mas você trabalha com o quê? Ela falou assim, num ambulatório de autismo. Uhum. Aí eu falei, mas eu não tenho prática. Ela falou, sim, Vitória, você está terminando a Você faculdade tá se formando agora, né? E aí, naquela época, em 2015, as faculdades tinham mesmo um padrão parecido de que abordavam o autismo no teórico, mas a gente não tinha uma experiência prática, a gente não tinha uma outra vivência específica, né? Mais detalhada Tá. nisso. E aí eu falei assim, não, mas eu não sei o que a fono faz dentro do autismo. E ela falou, vamos, você vai aprender, né? E aí você vê se você quer. Então eu fui para esse local onde eu fiquei 5 anos. Tá. E para mim foi uma escola, porque a criança mais nova que eu atendia tinha cerca de 2 anos e o mais velho 56, Uhum. né? Então foi uma oportunidade de entender na prática que se você conhece uma pessoa com autismo, você conheceu aquela pessoa com Sim. autismo. Você não conheceu o autismo, Sim. né? Então, foi lá que, durante 5 anos, eu falei, não, é com isso que eu quero atuar, é com essa galera, é com essa família, é com essa equipe. Então, durante esses 5 anos, eu fui me especializando, eu fui procurando cursos, principalmente de comunicação alternativa, que para mim é algo que faz muito sentido. Uhum. Então, eu fui direcionando, mesmo já sabendo o caminho que eu queria seguir, Aham. né? E aí, depois disso, eu acabei voltando, né, para o contexto acadêmico, porque eu fiz o meu mestrado. Uhum. E aí, o meu mestrado já estava 100% voltado com a minha atuação, que é com crianças autistas, né? Uhum. Então, eu fiz uma validação de um instrumento de avaliação, de repertório mais básico. Então, foi bem legal e foi gostoso voltar para o mundo acadêmico. Acho que eu gosto de estudar, viu? Ai, eu adoro. Eu acho que é tipo assim, eu vejo aquelas pessoas que fazem assim, faculdade, graduação, aí depois fazem mestrado, aí depois fazem doutorado, aí depois fazem pós-doc. Eu fico assim, eu queria tanto, mas não dá. Não, senão a gente se afasta. Porque tem um É. tanto do estudar é massa. Eu acho super importante, enfim. Eu também sou. Vocês até me falaram que eu estou hoje com a roupa de nerd. Eu acho que É tem, uma tem um nerd. pouco a minha característica mesmo. Mas tem um tanto que as coisas da teoria fazem tão mais sentido quando a gente vê elas na prática, né? É isso, eu acho que eu podia ter estudado 500 mil anos de análise do comportamento, mas de fato, a hora que você vê o processo comportamental, no meu caso, né, você vai ver outras coisas, mas na hora que você vê o processo comportamental acontecendo, você fala: espera, eu acho que se eu manipular esta variável aqui, eu vou produzir isso aqui. E você manipula e produz, e você fala: ahá! É isso! Não é? É um momento meio face à luz, assim, dentro da minha cabeça. É isso. E você fala, eu acredito no que eu faço, Uhum, né? uhum, Porque uhum. até você ver, principalmente quando você tá nesse momento de estudo, na graduação, né? Que é o início de tudo. Super. Você acredita naquilo que você ouviu, que as pessoas Aham, estão te contando, né? aham. É assim, é legal, faz isso, vai fazer fono.
Mas a hora que você vê o processo acontecendo na sua frente e que tem um dedinho seu, Uhum. é maravilhoso. Que você fala, é isso, eu acredito no que eu faço. Nossa, super, super. Então, legal, assim, principalmente da formação, né, da fonoaudiologia. Esse aluno mergulhar em todas as áreas, Uhum. saber sobre todas elas, né, receber todas essas informações que hoje as faculdades disponibilizam, para depois ir direcionar, né? Bom, agora, conhecendo um pouco sobre todas, qual me interessou mais, qual chamou mais a minha atenção. E Uhum. não precisa ser algo fixo para o resto da vida, né? Dentro da fono a gente tem muitas possibilidades e isso pode ser transitório, né? Sim. Eu acho que tem uma coisa muito legal aqui na Genial Care que eu falo que representa mesmo o campo da fonoaudiologia na vida, foi a minha trajetória aqui. Então, eu queria muito que você contasse, porque você é meio assim. A Vicky, gente, ela tem uma coisa que é. Ela conhece todas as pessoas de todas as áreas da Genial Care. É meio impressionante, assim, para mim, porque ela já esteve em tantos lugares. Conta pra gente um pouco, aqui na Genial Care, como foi a sua trajetória. Foi muito bonito de chegar até aqui, Vicky. Foi um momento pessoal, assim, onde eu estava terminando a minha licença maternidade Uhum, e eu estava me questionando, o que será que é da Vitória mãe? O que será que é da Vitória fonoaudióloga? Será que uma vai excluir a outra? tá. E aí eu recebi, né, um contato, enfim, aqui da Genial Care, e eu vim para o processo seletivo. E aí, desde desse primeiro momento, ficou muito forte o quanto a, a Genial Care cuida, né, do profissional de uma forma específica. Uhum. E aí eu falei, eu tô querendo ser cuidada, eu quero. Acho que casou muito com aquele Aham, meu momento, né, de vida. Então eu entrei aqui como coordenadora de fonoaudiologia. tá. E lá atrás, no início de tudo, eu era do time de avaliação. Uhum, Só que não era avaliação de fonoaudiologia. Eu fazia parte de um time multidisciplinar com as nossas outras especialidades maravilhosas, né? Então, a uhum, gente tinha os psicólogos, a gente tinha os terapeutas ocupacionais e a gente fazia uma avaliação do desenvolvimento da criança que chegou. uhum, Então, a gente olhava para aquele serzinho como um todo, uhum, né? Então, a gente entendia como estava o desenvolvimento infantil e a partir disso a gente tinha a oportunidade de construir um PEI, que é o plano de ensino individual, uhum, e pegar essa criança, essa família e conduzi-las, né, até o processo de intervenção. uhum. Então foi uma experiência muito legal, né, para iniciar aqui na Aham. Genial. E lá a gente fazia muitas discussões entre equipe, né? A gente tinha um contato direto com as famílias, com os cuidadores. Uhum, Então, eu fiquei cerca de 6, 7 meses lá, uhum. até que eu tive a oportunidade de migrar para um outro time que não era um time clínico, era um Aham, time corporativo aham, voltado para conteúdos. aham, Então, a gente construía, aham, eu e o meu time novo na época, a aham. gente construía conteúdos teóricos, clínicos para os cuidadores das nossas crianças. Uhum, E aí eu falava assim: é uma experiência legal porque eu tô fazendo algo que eu não imaginava que era possível fazer. hum. Então eu ficava ali lado a lado com o time de marketing, com o time de design. A gente tinha outras conversas não clínicas, mas ao mesmo tempo eu deixava minha sementinha clínica ali com Aham. cada profissional que eu conversava. Legal. E que ainda assim eu estava ligada, né, às famílias. Uhum. De uma forma diferente, Mas de uma mas forma que também é super importante, né, eu acho que, pensando na produção de conteúdo que
Hoje em dia é mais parecido com o que eu faço do que acho que até com o que você faz aqui. É, eu acho que tem uma parte super importante da gente ter um cuidado teórico mesmo na produção de conteúdo para que não seja uma coisa assim, vamos, coloca qualquer coisa aí, sei lá. Não, a gente tem de fato uma preocupação que o que a gente coloca como, enfim, material de apoio para os terapeutas, como material de apoio para os pais, enfim, não é por acaso que eu estou aqui apresentando, né, este podcast. Acho que tem uma preocupação genuína em que os conteúdos não sejam só conteúdos, mas que eles sejam conteúdos com qualidade clínica mesmo, né? Mas é especial. Acho que você trazer isso, você tá representando só nessa fala um time gigante. Uhum, A gente sabe que, principalmente hoje, a internet é um veículo para transmitir e passar informações da forma mais rápida possível. E a gente sabe que a internet é a busca que os nossos cuidadores, os cuidadores de criança com autismo, buscam informações, buscam segurança, buscam estabilidade. uhum, A gente tem muita informação, né, na uhum, internet, desde informações muito boas, muito valiosas, cientificamente falando, até informações que não têm base científica de onde saiu isso, né? uhum, Então, acho legal você trazer para a gente reforçar o cuidado que nós da Genial Care a gente tem com a produção de conteúdo. Então, todo texto e cada texto que vocês encontrarem, né, em site de buscas no nosso site, cada vídeo, cada pílula, tudo foi É. milimetricamente pensado e alinhado com um time clínico, né? É. Então, poder vivenciar também esse outro lado aqui dentro foi especial demais para mim. E aí eu ficava sempre pensando, nossa, e a Vitória lá de trás, já pensou que gravaria conteúdos? Estaria na frente de uma câmera, com um microfone, Aham. pensando em como ensinar os cuidadores. Então eu falei, a fonoaudiologia sempre me surpreendendo. Quando eu acho que eu já sei de tudo, quando eu acho que eu já sabia de tudo, eu troquei de time e fui para um time novo. Mudei de time. E aí eu gosto desse dinamismo, eu acho que isso é muito a cara da fonoaudiologia. Uhum, E principalmente as possibilidades que a Genial Care traz, né? Porque a uhum, gente sabe que nas clínicas tradicionais, no limite que vai acontecer é você trocar sua senioridade, né? Você aham. é uma terapeuta, depois você vira uma supervisora, uma coordenadora, né? Mas aqui eu acho que tem tudo a ver com a fono por essa possibilidade, né, de trocar de área, de experimentar coisas novas, mas sempre com um propósito maior por trás. E Uhum, aí hoje eu sou uma educadora clínica, uhum, então eu também cuido das crianças e dos cuidadores de uma forma indireta, porque eu uhum. tô ali dando todo o suporte para quem tá na linha de frente, que são os nossos terapeutas, principalmente Perfeito, os fonoaudiólogos. perfeito. Então, eu sempre falo, né, ainda tem famílias, né, que eu encontro nas casas geniais que falam: "Vi que você fez a avaliação do meu pequeno". Eu tive essa experiência na semana retrasada. Uhum, Eu fui para uma das casas geniais, uhum. e aí a hora que eu cheguei, eu bati o olho e encontrei uma mãe, da uma das primeiras crianças que eu avaliei quando eu Que massa. entrei aqui na Genial. E ela falou assim: "Você precisa ver ele, ele é outra criança. Você não tem noção de quem tá ali dentro da sala, não é aquela criança que você fez a avaliação lá atrás". E aí Aham, eu fico arrepiada, assim, de aham. de falar, e ela disse: "Você sumiu". Aí eu falei: "Olha, eu estou nos bastidores, Uhum, mas eu estou aqui sempre junto de vocês". E aí eu tive a oportunidade de ver a criança uhum. super falante, brincando, então a gente tá falando aí de uma diferença de 1 ano,
mas uma Uhum. diferença muito significativa. E aí eu falo, ai, o nosso trabalho é muito lindo. O É, que a gente é. faz é muito potente, assim, né? E acho que é legal essa compreensão de que não adianta uma pessoa só trabalhar sozinha, né? Eh, a gente trabalha muito em equipe em qualquer contexto, mesmo quando a gente pega os casos que são um caso em que você atende sozinho, enfim, sempre existe uma equipe, eh, ali no cuidado ou pode ser, por exemplo, um psicólogo, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, mas eu acho que aqui na Genial Care, de fato, existe quase todo um ecossistema ali de coisas pensadas para esse cuidado. É muito legal, assim. Eu tive a minha experiência por anos e anos e anos, desde 2015, como terapeuta. Eu tive experiência de atuar em clínicas, eu tive experiência de atuar sozinha, né, num atendimento domiciliar, Uhum. e era a minha dor. Eu me sentia Tá. sozinha. Uhum. Eu sentia falta de trocar essa informação, esse raciocínio clínico, esse ajuste de estratégias com outros profissionais da equipe, porque é isso, a gente está olhando para o desenvolvimento de uma criança, mas eu não estou olhando só para o que está dentro da minha caixinha de fono, né? Eu preciso considerar todo o contexto, essa vida, né? É uma família, é uma criança que está na nossa frente, que a gente precisa ter todo esse alinhamento. Uhum. Então, eu sentia muita falta, por isso que eu falei: não, não dá para mim, eu não atendo sozinha. E aqui a gente tem um time clínico muito grande, um time corporativo também muito grande. Uhum. Então, cada um faz, né, um pouquinho ali voltado para sua área e o resultado final é maravilhoso. É um time muito grande, Uhum. mas com um propósito único. Então, eu gosto muito de ser fono aqui. Eu me encontrei nesse dinamismo Uhum. e nessa possibilidade de atuar em várias áreas, que é a cara da fonoaudiologia, né? Tá. E você realmente personificou essa ideia. Eu peguei pra mim É e falei: eu isso. vou ter a cara da fono aqui dentro. Eu vou fazer de tudo que houver. Tem mais alguma coisa que eu não experimentei? Vou Se tentar. não tiver, me chamem que eu vou. Massa. Acho que para terminar, eu queria te pedir para você dar um conselho para uma pessoa que está ou pensando em fazer fonoaudiologia, ou que já faz fonoaudiologia e está pensando em trabalhar com autismo. Deixa um conselho aí pro pessoal. Que Uhum, responsa. uhum. Então, você não veio aqui pra. A gente não faz coisa suave aqui. Eu coloquei a minha melhor camisa, entendeu? É pra ser. Me senti especial. Vai. Meu conselho é seguir firme no propósito, entender que é todo um processo, né? Primeiro é um processo para se tornar fonoaudiólogo e depois você se identificar, independente da área que for escolher, mas principalmente com autismo, né? Em geral, a gente vê o que também não é um problema, eu acho que é um curso normal, as pessoas escolhendo se especializar e atuar Uhum. com autismo muito pela demanda, Sim, né? Então, sim. eu tenho lá um consultório, eu vou fazer atendimentos e chega a criança com autismo, eu não tenho informação, então eu busco, né? Uhum. Informação e formação. Então, o meu conselho é muito disso, de seguir no propósito, de ter a paciência, a cautela de ver todo esse conteúdo teórico sendo aplicado na prática e mudando a vida de uma família. Eu acho que se eu tivesse recebido esse conselho lá atrás, eu teria ficado menos perdida, assim, na faculdade, de tipo, tudo isso que eu tô vendo, eu vou encaixar, É né? que é Cada isso, coisa na né? A sua gente caixinha. espera ter uma clareza no passado que
obviamente a gente não tinha, né? E não era talvez para ter, né? É isso. Mas eu digo assim, eu sou muito a prova viva aí depois desses quase 10 anos, né, de formada, Uhum. que a gente faz a diferença e, e é uma diferença que precisa ser muito pautada na ciência, né, em tudo que a gente tem de mais seguro como ferramenta. Mas não desistam, sigam firme, terminam a faculdade e se quiserem ver o desenvolvimento infantil acontecer na sua frente, a área do autismo é uma área bem potente para a gente poder acompanhar isso. Eu lindo. acho. Eu não tenho o que dizer, né? Que eu tô nela, sei lá quantos anos faz. Eu já perdi as contas, mas são muitos. É muito massa mesmo. É muito massa. Vicky, muitíssimo obrigada por compartilhar com a gente essa sua trajetória que é muito massa. É muito massa ver você e esse seu lado coringa de fazer mil coisas diferentes. Tudo que você faz com excelência. Acho que é uma coisa que gostoso de ver. Gostoso de ver você indo, correndo atrás de um desafio e vai, persegue, se aprimora. E aí, quando tá bom, vou mudar, vou fazer outra coisa também. Acho muito massa. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu te agradeço, Vi. Fiquei muito emocionada de falar um pouco sobre a minha profissão, a minha área de atuação, falar do lugar que nós trabalhamos. Então, foi um momento nostálgico para mim. Te agradeço. Que bom. Bom, pessoal, vocês que estão nos ouvindo também podem fazer parte da nossa rede genial de terapeutas. Basta se inscrever no link que a gente vai deixar aqui, ou na descrição, ou numa caixinha aqui, mas vocês verão e saberão onde está. Vem com a gente fazer diferença na vida de pessoas com autismo, que a gente tá sempre querendo mais, né, Vicky? De braços abertos De para braços recebê-los. sempre abertos. É isso aí. Bom, um beijo e vejo vocês na próxima.